Já estamos de volta e agora, claro, com mais conteúdo. Esse é o Momento Inspiração. Aqui com a gente, olha só, já estão o CEO do Grupo Delta, Nicolas Galvão, que vai bater um papo com o Matheus Abreu, que é Head Officer da Randon Ventures. Um bate-papo sobre inovação e transformação digital no transporte. E também falando sobre empreendedorismo. A gente lembra aqui que esse momento é oferecido pelo Grupo Delta. Aproveitem então esse bate-papo. Nicolas, é com você. Boa noite a todos. Primeiro, fazer um agradecimento rápido aí ao pessoal da FETransporte, ao Rogério, Bruno, Thaís e toda a equipe. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente estar batendo um papo com os parceiros, com o mercado, num período de adaptação para todo mundo, num período onde a gente precisa estar buscando essas novas formas de comunicação. Eu acho que a FETransporte vem e se consolida aí como um dos grandes eventos do segmento, né? Então, para a gente é um prazer aí muito grande poder estar falando e trazendo um parceiro, né? E agora quase que um amigo nosso, aí, um craque nesse mercado, que é o Matheus aí da Randon, para falar um pouquinho para o mercado sobre a estratégia e a gente poder conversar um pouco aqui de uma forma até um pouquinho mais informal, né, sobre alguns pontos que são importantes. Acho que vai ter um conteúdo bacana. Eu acho que rapidamente, para contextualizar todos, né, a gente tem um público muito grande aí, eu só recebi aqui os milhares e milhares ali de inscritos, né, pelo Bruno, pelo pessoal, e a gente sabe que tem muitos corretores, tem muitas seguradoras, um público muito grande no mercado de transporte nos escutando. Então, acho que para contextualizar um pouco, né, da Delta, da Randon, e aí passar um pouco a bola para o Matheus, né, a Delta e a Randon anunciaram agora em fevereiro, né, a entrada da Randon Ventures como um dos acionistas da Delta. Isso reforça muito aí a nossa trajetória de 5 anos de atuação no mercado de tecnologia e serviços, né, para assistência, seguradoras e transportadoras. E então, assim, acho que é um gancho muito legal para a gente poder estar trocando algumas ideias. Então, passar a bola para o Matheus para ele se apresentar e aí a gente vai conduzindo daí. Legal, obrigado, Nicolas. Obrigado aí a FETransporte, ao Nicolas e a Delta aí pelo convite. Vai ser um prazer aí a gente compartilhar, conversar um pouquinho, né? Eu acho que a gente mais tem visto aí algumas dinâmicas um pouquinho mais soltas aí. Eu acho que é o objetivo de hoje, né, Nicolas? A gente conversar, bater um papo. Não tem verdades absolutas aqui, mas tem alguns aprendizados nossos aí ao longo dessa jornada mais recente aí. Então, fico à disposição aí, vai ser um prazer, com certeza. Legal. Bom, eu acho que um dos assuntos talvez mais comentados, né, e esse é um painel sobre empreendedorismo e transformação digital, e eu sempre comento aqui na Delta que cada corretor de seguro, cada player desse mercado, ele é um empreendedor, né? Então, tudo que a gente estiver trocando aqui, todo tipo de conteúdo sobre empreendedorismo, eu acho que é muito bacana, porque, na prática, por trás de cada um de nós aqui tem um empreendedor. Quando a gente fala ali de inovação, de tecnologia, de produtos e serviços novos, né, que a gente faz toda a apresentação dos serviços da Delta, uma empresa jovem, uma startup, como é o termo que o mercado usa muito, ela constrói sobre essas bases, né? Ela constrói sobre bases de inovação, ela constrói sobre metodologias novas, sobre cultura nova. E aí acho que a grande pergunta é como se faz, né, essa inovação, como que surge esse desafio de inovação dentro de uma empresa como a Randon, que tem 70 anos de mercado, é uma das empresas mais conhecidas do nosso meio de transporte. Então, se tu puder contar um pouquinho para nós aí dos desafios disso, né, e como que surge essa iniciativa numa empresa tão tradicional e gigante aí como a Randon. Legal, ótimo pergunta, Nicolas, e eu acho que assim, a Randon é um grupo tradicional realmente, de mais de 70 anos,
Então, dando um contexto super rápido aí, né, para quem está chegando aí agora e de repente não conhece ainda a Randon, é uma multinacional brasileira que se divide aí em 3 grandes atuações. Temos as carretas, né, a Randon Implementos aí, o nosso carro-chefe que deu origem ao nome do grupo, uma divisão de autopeças muito forte aí, que fornece para toda a cadeia automotiva, e uma divisão de serviços. Temos banco, administradora de consórcios, corretora de seguros e toda uma gama aí de serviços para apoiar o transporte, a logística brasileira. Então, a Randon sempre teve no seu DNA, Nicolas, a inovação. O que acontece é que nos últimos 5 ou 6 anos, vamos colocar dessa forma, a Randon fez um grande diagnóstico interno para perceber alguns movimentos que ocorriam no mercado. E hoje a gente está vendo muito, né, essa questão de transformação digital, transformação de pessoas. A Randon acredita muito que a tecnologia ela é um meio, não é o fim, e que a transformação ela é muito mais cultural do que efetivamente digital. Então, o que a gente percebeu lá nesses primeiros achados de 5, 6 anos atrás? Que para uma indústria mais tradicional, a gente tinha alguns modelos que talvez começavam a não conversar mais. Então, a gente tinha algumas estruturas um pouquinho engessadas, não permitia talvez tanta exploração, um pouquinho de medo de erro, o que de certa forma inibe a inovação, né? Então, assim, inovar é errar, é experimentar. Então, esses achados lá que a gente percebeu há 5, 6 anos atrás, deram origem a uma série de programas que se somaram a algumas iniciativas que a gente já tinha. Então, já tínhamos o nosso campo de provas, já tínhamos o nosso Instituto Hercílio Randon, mas a gente acabou criando uma série de novos programas e um deles foi a Randon Exo, que foi um programa de exploração, onde profissionais saíam das suas áreas para buscar hubs de inovação e para fazer conexões aí com o ecossistema. E um desses achados, então, no ecossistema de inovação dessas pessoas, que esse processo começou com 3 pessoas, tá? Foi a conexão com startups. E a gente acabou, então, trazendo a primeira startup que se conectou com o grupo, que foi a GUP, uma startup que resolve dores aí de RH, de recrutamento e seleção. E após a GUP, que teve todo um contexto, que depois a gente pode discorrer um pouco sobre isso, a gente acabou, então, se conectando com uma série de startups. E o que culminou aí no ano de 2020, a gente tem aproximadamente 50 startups conectadas à Randon. Então, e aí eu faço o gancho com a tua segunda colocação. Essa jornada dos últimos anos de conectando, emparcerando, colaborando com startups, a gente acabou recebendo muito feedback das startups, que era uma relação muito saudável, era uma relação muito proveitosa para os dois lados, e que algumas startups nos questionavam se a Randon não pensava no próximo passo. E efetivamente, então, em fevereiro de 20, a Randon decidiu dar o próximo passo nessa relação com startups, que foi, então, a criação da Randon Ventures, que é o veículo aí das empresas Randon, que potencializa, investe e acelera, então, startups. Então, eu fiz um primeiro contexto mais longo aí para todo mundo conseguir minimamente aterrizar, então, onde estamos no Grupo Randon e o que a gente busca um pouquinho ali com a Randon Ventures. Acho importante esse contexto aí. Legal. Não, eu acho que essa trajetória de inovação porque a inovação ela pode ser dividida de várias formas, né? Não é porque a gente, né, fala que a empresa agora ela está inovando num segmento que ela nunca inovou, né? Para fazer vários avanços lá no semi-rebox, nos implementos, sempre teve inovação dentro do DNA da companhia. Perfeito. Mas hoje ela começa a olhar a inovação em outros setores, em outros segmentos, né? Ontem, até por sinal, eu estava escutando um áudio lá, uma entrevista, e o pessoal estava falando do case do Disney Plus com o Netflix e as outras plataformas aí de streaming, né? E aí o pessoal estava comparando quando que uma empresa como a Disney, né, que é gigantesca, decide que para não perder essa guerra, ou seja, para estar dentro desse jogo, é mais fácil para ela investir ou adquirir uma startup do que desenvolver em casa, né? Para quem não sabe, a Disney Plus precisava lançar o serviço dela de streaming, acho essa uma informação legal,
E ela acabou comprando uma startup americana que fazia os streamings dos jogos de futebol americano, acho, futebol americano, o NBA, um desses de streaming de esporte, e com isso ela lançou em 4, 5 meses, algo que ela levaria 2 anos para lançar, né, e ela já teria perdido completamente a guerra para Netflix e outras do segmento. Então, como que vocês montam esse ecossistema a partir da criação da Randon Ventures, né? Como que vocês montam esse ecossistema e quais são essas identificações, né, das startups que vocês entendem, né? Eu falo a gente já porque agora tô um pouco junto aí no meio disso tudo, mas Legal. que vocês identificam que, assim, opa, nesse segmento aqui vale a pena a gente acelerar alguém do que desenvolver internamente. Então, como que é feita essa seleção e essa análise de vocês no mercado? Muito legal. Eu gosto bastante do case da Disney também, que é uma empresa dita tradicional, né, vamos usar esse termo, respondendo aí a um grande furacão aí de tecnologia que é o Netflix, é uma das empresas aí mais admiradas e cresce a ritmos muito surpreendentes, inclusive no Brasil. Então, esse ponto, Nicolas, é muito importante. Então, é verdade e é um fato, a gente sempre inovou em produto, sempre teve muito investimento em P&D, conexão com institutos de pesquisa, com academia, mas o ponto é que a Randon percebeu que poderia ampliar esse leque. E aqui a gente não está falando de ou, a gente está falando de e. Então, é adicionar mais essa forma com startups. Nem tudo vai ser dentro dos portões, nem tudo vai ser fora dos portões, então tem muita coisa boa dentro dos portões, mas o mix das duas coisas a gente entende e acredita na Randon que faz muito sentido. A Randon Ventures, então, ela nasce com 4 objetivos, Nicolas. Inovar em serviços, então aqui a gente já tem um ponto do porquê que a Randon Ventures avança. Então, ela avança no que a gente chama de adjacências ao grupo Randon, que ele é muito forte em montadora, em semi-reboques, em autopeças, e tem sim uma ambição estratégica de avançar em serviços. Então, a Randon Ventures, ela busca essa inovação em serviços, ela busca mapear e acompanhar, sim, tendências de mercado e novos mercados, B2B, B2B2C, B2C. Ela apoia uma mudança de matriz econômica ou uma ampliação de matriz econômica em serviços do Grupo Randon e, obviamente, como um Corporate Venture Capital, que é o veículo que o mercado estrutura para fazer isso, a gente busca também ganhos financeiros e ganhos estratégicos. Então, esse é um pouco do objetivo que se cria um veículo como a Randon Ventures. Então, no nosso caso, é isso que fez sentido para nós. E sobre a escolha das startups, a gente tem alguns pontos, algumas premissas e não entrando na avaliação da startup em si, mas do porquê que a startup faria sentido. Hoje a gente tem 6 startups no portfólio, investimentos diretos, e tem 11 startups, porque a gente também investe através de um fundo, que é o fundo Hélice, que é um fundo ali administrado pela Venture, um fundo aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente se aproxima de uma startup, a gente busca ofertar para essa startup alguns benefícios, ou seja, o capital, uma rede aí de acesso, seja de distribuição, de parceiros estratégicos, de mentores, e também a gente busca potencializar essas startups com as fortalezas que a gente tem nas empresas Randon. E esse ponto é muito importante para nós. A startup tem que ter alguma sinergia com alguma empresa do grupo, que é o caso da Delta, que acaba tendo sinergias aí com serviços financeiros, tendo serviço com a própria montadora, tendo sinergia aí com a corretora. Então, a gente busca essa sinergia, Nicolas, porque senão seria um investimento, entre aspas, né, com o perdão aí da analogia, seria um investimento somente o dinheiro, né? E vocês sabem bem aí da Delta, quando a gente iniciou a nossa conversa, que uma aproximação com um veículo como a Randon Ventures é muito mais do que o dinheiro, né? Então, acho que esse é um ponto aí do que a gente busca, né? Então, nós precisamos fazer a diferença para a startup, então ela tem que ter alguma sinergia com alguns dos negócios das empresas Randon. Legal. O que o mercado chama de smart money, né? Dinheiro Exatamente. Com suporte, dinheiro com auxílio, não é só capital, né? Então, acho que eu, quando começou a falar dos projetos ali, eu sei que a gente já ia dar algum spoiler aqui, né? Cheguei a ficar até preocupado, mas não, certamente... Vamos até o limite.
certamente os corretores e parceiros que estão nos ouvindo vão ter bastante novidades aí ao longo desse ano, dessa parceria entre Delta e Randon. E esse certamente foi um dos motivos aí desse nosso casamento aí com a Randon, tá? Eu acho que, como, de novo, o título do painel é empreendedorismo, né, reforçando aquela frase que todo corretor de seguros, todo parceiro que está aí atrás é um empreendedor também. Semana passada eu vi uma frase que me chamou bastante atenção, que é fundos, empresas, grandes empresas, né, elas investem em empreendedores e não em investidores, né, ou seja, se tu tem uma pessoa ali dentro do teu negócio que ele é só um sócio rentista e tal, não é isso que interessa para uma grande empresa, não é isso que interessa para um grande fundo, porque antes do negócio, antes da oportunidade, são as pessoas que estão ali atrás que vão fazer isso crescer ou não, né? Porque não tem nenhum negócio, a gente usa muito o case da Delta aqui, né? Porque lá no papel, acho que há muito corretor já ouviu essa história, mas o que a Delta enxergou lá atrás foi um mercado altamente concentrado, né? Com poucos players, principalmente no segmento de plataforma de assistência. Então, nós desenvolvemos dentro de casa toda a parte de plataforma de assistência para frotas, toda a tecnologia, toda a fábrica de software que desenvolve essas tecnologias, e isso acabou dando muito certo. Nesses 5, 6 anos de empresa, a Delta é hoje uma das referências do mercado nesse tipo de serviço. No papel, né, o papel aceita tudo, então, quando a gente coloca no papel lá quem são as pessoas, como tu vai construir, que tipo de segmento o corretor vai entrar, que tipo de produto ele vai vender, na teoria é tudo muito lindo, né? Mas na prática a gente sabe os desafios com gestão de pessoas, os desafios enfim, com toda a parte de comercial, de vendas, de parceiros, né? Então a gente sabe todos os desafios dessa jornada. E a gente sabe que nesse dia a dia são os empreendedores, né? A pessoa que está atrás da cadeira lá, que ela vai conseguir tirar do papel aquilo que a faculdade não ensina, como eu digo aqui. Então, assim, o que vocês olham, o que vocês buscam, né, nesses empreendedores que vocês estão trazendo para esse ecossistema, e qual é essa visão, né, que a Randon Ventures tem desse empreendedor, além do business, né, além do negócio, ter sinergia com as operações do grupo? Perfeito, Nicolas. Não, eu acho que eu concordo muito com o que você traz, tá? Investir em startups investir em pessoas também, tá? Então, assim, às vezes o processo ele se assemelha muito mais a um recrutamento de seleção do que efetivamente um processo financeiro lá, de fazer uma due diligence contábil e financeira. Por quê, né? Porque investir em startups ou em empresas emergentes, incipientes, um investimento de risco, mas é muito sobre acreditar, né? É sobre a Randon, ou o fundo específico, ou o veículo específico, comprar esse sonho grande da Delta e das outras startups investidas para poder estar junto de vocês. Então, assim, acreditar naquele sonho grande do empreendedor e também acreditar que ele vai ser capaz de ter aquela execução daquele ponto. Então, assim, óbvio que um business case, um business plan bem feito, uma ideia muito boa, uma plataforma tecnológica é importante e conta pontos, vamos dizer assim, né, numa matriz, conta ponto. Mas o time conta muito mais. Então, assim, e a gente sabe do time da Delta, Nicolas, Marzon, aí liderando toda a parte de tecnologia, isso é muito importante para uma startup. Então, assim, a gente brinca em alguns eventos, né? Às vezes a startup, ela tá redonda, ela tá com uma ideia boa, tá formatada, mas o time está deficitário. Então, tem só alguém com uma visão comercial, não tem alguém com uma visão técnica, ou não tem alguém com a visão técnica. Então, assim, essa composição de time, nós acreditamos que é um fator de sucesso. E a gente busca isso sempre nas startups que a gente se aproxima, porque ideia a gente muda, produto a gente atualiza, modelo de negócio a gente pivota, mas a gente precisa estar trabalhando juntos. Então, é importante ter esse match, ter um alinhamento de valores, de princípios,
e isso vem muito, né, dos valores das empresas Randon, então a gente prima muito pela transparência, pela uma relação objetiva, alinhamento de expectativas, acho que aqui é um ponto muito importante. Às vezes a expectativa da grande empresa e da startup não está na mesma rota, entendo que isso é um problema e que pode ocorrer em algumas relações, então esses são alguns pontos gerais aí que a gente acredita que fazem parte de um case de sucesso. Agora, obviamente, o mercado depois vai ter que validar tudo isso, né, a expansão dos negócios, enfim, mas a gente acredita que tendo um pouco desses pontos, não sei se o termo facilita, mas enfim, colabora aí para ter uma jornada um pouco melhor. Muito, muito legal. Acho que, de fato, essa questão do empreendedor, eu sempre digo também que tem alguns estágios dessa etapa, né, que a gente só vai aprendendo com o caminho, né, que é muito diferente tu administrar um negócio, depois tu administrar uma empresa, tu administrar uma grande empresa, né, são estruturas, são pessoas, são processos que vão se construindo e isso não tem um livro, né, não tem uma fórmula pronta lá que tu pega, lê e diz assim, faz assim que vai dar certo, né. É muito feeling, é muito a construção, é muito as pessoas que tu tem. Eu assemelho muito esse processo a um time de futebol, né? Não adianta a gente querer colocar né, o Cristiano Ronaldo em todas as posições se a gente não tem o Cristiano Ronaldo, né? A gente tem que ir adaptando. E esse processo de construção é muito do empreendedor, né, é muito do corretor que está lá atrás, é muito do time que ele está estruturando na corretora dele. Então, assim, vocês me ouvem? Sim, aqui tudo certo. Olhou um pouco aqui para mim. É muito instigante. Acho que para fechar, né, só a gente tem mais uns minutos aí. São os desafios aí da Randon Ventures para 2021 e o que vocês estão enxergando aí de 21 apesar do contexto de pandemia ainda está afetando boa parte de alguns segmentos. Legal, eu te perdi uns segundinhos ali, mas eu acho que eu entendi os desafios para 21 aí e o contexto atual da Randon Ventures. Então, a gente está num momento aí de franca expansão, né, a Randon Ventures é um player novo aí no segmento, então a gente nasceu em fevereiro de 20, temos 6 investimentos diretos, temos um investimento em um fundo que nos dá acesso aí a mais 5 startups, em breve aí provavelmente mais 6 startups a gente vai estar divulgando aí, e para esse ano, então, a gente, da mesma forma que o mercado de investimento em startups está muito aquecido, a gente continua com o pé no acelerador, divulgamos uma nova tese, que tem 5 verticais, então temos fintechs voltadas aí mais para o nicho de transporte, de logística, insurtechs, autotechs, logtechs e indústria 4.0 ou smart factories. Então, a gente está avançando para 2021, já temos alguns deals aí no deal flow, em breve aí vamos anunciar também algumas parcerias, e o nosso objetivo realmente é se consolidar no segmento aí de investimento em startups seed e Series A aí no Brasil. Então a gente já tem conexão com diversas aceleradoras, diversos fundos, e em breve a gente vai estar podendo também dar mais algumas boas notícias aí ao mercado. E o objetivo, óbvio, né, então assim, é potencializar as startups, gerar novos negócios, gerar novas oportunidades, tanto para as startups quanto para as empresas Randon, que tem aí essa ambição estratégica de avançar em serviços e também avançar colaborando, avançar com parcerias, isso também sempre teve no nosso DNA, joint ventures com grupos, inclusive, de fora do país, então isso sempre esteve no nosso DNA. Agora, numa forma mais ecossistema também de startups, então, co-investindo, investindo e participando aí do ecossistema brasileiro e apoiando aí a transformação da logística, do transporte e de seguros, que a gente entende que tem um espaço bem considerável. Alguns segmentos aí têm avançado mais rápido, né, as fintechs, o próprio varejo, mas eu acredito aí que o transporte, a indústria,
a parte de seguros e de logística está na sequência aí para passar por um boom de grandes transformações, e com certeza Randon e Delta aí, vão estar apoiando e participando desse processo. Acho que agora para mim tu está no mudo aqui, Nicolas. Não sei se é só para mim ou o pessoal da produção ainda aí pode me ignorar. Vocês me ouvem? Alô? Agora sim. Felizmente, né, a maior parte dos players que estão aqui nessa live, participando da FETransport Conference, nós atravessamos um segmento que, de certo modo, sofreu em menor proporção os impactos da pandemia, né, e isso nos permitiu fazer muito dever de casa, né, de acelerar produtos, de acelerar estratégias. Muitas empresas que tinham uma projeção de investimento para 5 anos anteciparam esses investimentos para sair da pandemia mais fortalecidos, né? A gente viu muito isso nas seguradoras, nas transportadoras. Então, eu acho que a pandemia acelerou muito a transformação digital desse segmento, e tenho certeza que Delta e Randon aí vão ser players consolidadores aí, players que vão crescer muito nesse sentido. Então, a gente sabe que o nosso tempo é curto, né, aqui, é um tema que certamente levaria um bom tempo aí de discussão e conversa, e os nossos contatos ficam aí com o pessoal da FETransport, com o time do Rogério, do Bruno, da turma. Então, se qualquer corretor, qualquer parceiro de mercado tiver alguma dúvida, quiser nos contatar, né, nossos contatos, meu e do Matheus, estão aí com a turma. Então, da minha parte aqui, fico muito obrigado aí à FETransport, ao time todo, e sucesso, que ano que vem a gente possa estar presencialmente aí todos juntos, porque eu gosto de Florianópolis, né, então para mim não é esforço nenhum ir a Floripa aí para a gente fazer presencialmente em 2022 esse evento. Quem não gosta, né, Nicolas? Com certeza, aí eu já vou me escalar aí para 22, alguém me mandar um convite aí que eu vou estar presente. Mas agradecer aí a FETransport também pelo convite, sempre um prazer aí estar junto do Nicolas aí e da Delta, que vem trilhando aí conosco essa caminhada. Então, também fico à disposição, o nosso site randon.ventures, redes sociais, LinkedIn, Instagram, Matheus de Abreu também, podem me procurar ali no LinkedIn, vamos se conectar. A gente está buscando muito essa aproximação com o ecossistema, então fico à disposição aí, espero que tenha sido de alguma forma aí proveitoso para o pessoal, tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Valeu, pessoal, obrigado a todos.